Existe um tipo de presença que perturba sem fazer nada, que entra numa sala e muda o ar antes de dizer uma palavra, que faz as pessoas ficarem levemente desconfortáveis sem conseguirem explicar por quê. Não é arrogância, embora alguns interpretem assim. Não é distância, embora pareça. É algo mais sutil, mais estratégico, mais perigoso. É a qualidade de ser completamente ilegível, de não oferecer ao mundo o mapa que ele busca desesperadamente para te entender, te encaixar, te prever e, por fim, te controlar. Você já parou para pensar em quantas batalhas perdeu antes mesmo de começar? Não batalhas de força, mas batalhas de percepção. Alguém te provocou e você reagiu exatamente como esperavam. Alguém te elogiou e você relaxou a guarda exatamente quando deveria tê-la mais alta. Alguém demonstrou indiferença e você sentiu aquela urgência de provar seu valor, de explicar, de reconquistar a atenção. Em todos esses momentos, você estava sendo lido, decodificado. E uma vez decodificado, você se tornava previsível. E coisa previsível pode ser controlada. Maquiavel entendeu isso com a clareza fria de quem estudou o poder, não como teoria, mas como sobrevivência. Ele sabia que o maior erro de um homem estratégico não era a fraqueza nem o erro de julgamento, mas a transparência. A entrega antecipada de suas intenções, seus medos, suas necessidades. Porque no momento em que os outros sabem o que você quer, o que te move, o que te ameaça, eles têm tudo o que precisam para te mover como uma peça num tabuleiro que você imagina controlar. Neste roteiro, vamos explorar uma arte que pouquíssimos dominam e que a maioria nem sabe que existe. A arte de ser ilegível, de mover-se pelo mundo de forma que as pessoas nunca tenham certeza do que você está pensando, do que você vai fazer, do que você realmente quer. Não por desonestidade, mas por estratégia. Não por frieza, mas por poder. Porque o homem que ninguém consegue ler é o homem que ninguém consegue derrubar. Parte 1. Porque você é tão fácil de ler. Vamos começar com a verdade desconfortável. A maioria das pessoas é extraordinariamente fácil de decodificar, não porque sejam burras ou ingênuas, mas porque foram condicionadas desde a infância a ser legíveis, expressivas, transparentes, comunicativas. O mundo recompensou quem expressava suas emoções abertamente, quem compartilhava seus pensamentos com facilidade, quem demonstrava vulnerabilidade como sinal de autenticidade. E você aprendeu, ao longo de anos, que ser legível significa ser humano. Mas existe um custo que ninguém te contou. Cada emoção que você demonstra em tempo real é informação entregue gratuitamente. Cada reação que você não controla é uma janela aberta para a sua psicologia interna. Cada necessidade que você sinaliza, seja de aprovação, de reconhecimento, de pertencimento, é uma alavanca que qualquer observador atento pode usar. E o mundo está cheio de observadores atentos. Pense nos padrões mais comuns. Quando alguém discorda de você e você fica na defensiva, demonstrou que precisa ter razão. Quando alguém te ignora e você busca atenção, demonstrou que a aprovação dele importa para você. Quando alguém te critica e você explica exaustivamente, demonstrou que a opinião alheia tem poder sobre o seu estado interno. Cada um desses comportamentos é um dado, e dados nas mãos de quem sabe usá-los são controle. Maquiavel observou isso nas cortes do poder com uma precisão quase clínica. Os príncipes que caíam, não caíam porque eram fracos, militarmente. Caíam porque eram legíveis. Seus conselheiros sabiam exatamente quais palavras usariam para fazê-los agir de determinada forma. Seus inimigos sabiam quais provocações os tirariam do raciocínio estratégico. Seus aliados sabiam quais adulações os fariam baixar a guarda. A legibilidade era o calcanhar de Aquiles, que toda ameaça ao poder buscava primeiro.
O primeiro passo para se tornar ilegível é entender com precisão em quais dimensões você é mais transparente. Em que situações você reage de forma mais previsível? Quais gatilhos consistentemente te fazem agir fora do seu melhor julgamento? Quando você é mais tentado a explicar, justificar, buscar aprovação, esse mapeamento é essencial, porque você não pode fechar as janelas que não sabe que estão abertas. Parte 2. A psicologia da imprevisibilidade. Existe uma lei psicológica que poucos exploram conscientemente, mas que governa a dinâmica de poder em praticamente toda interação humana. As pessoas se sentem seguras quando conseguem prever os outros, e quando não conseguem, ficam levemente ansiosas. Essa ansiedade, gerenciada corretamente, é uma forma de poder. Pense no comportamento mais comum em relacionamentos de qualquer natureza, profissional, afetivo, social. As pessoas testam você para entender seus padrões. Como você reage quando contrariado? Como responde quando ignorado? O que faz quando pressionado? Essas são as perguntas inconscientes que todo mundo está fazendo o tempo todo sobre todo mundo ao redor. E quando elas encontram as respostas, elas têm um modelo funcional de você. Um modelo que podem usar para te influenciar. A imprevisibilidade estratégica não é loucura nem inconsistência aleatória. É a recusa calculada de confirmar o modelo que os outros estão construindo de você. É variar suas respostas de forma suficiente para que nenhum padrão claro possa ser estabelecido. Às vezes, você responde ao silêncio com silêncio. Às vezes, com uma pergunta inesperada. Às vezes, com um sorriso que não diz nada. As pessoas ficam levemente desestabilizadas quando não conseguem prever sua próxima ação. E desestabilizado é o oposto de em controle. Musashi compreendia isso nos duelos de uma forma visceral. Ele nunca atacava da forma que o adversário esperava. Se o oponente preparava a defesa para um ângulo, ele atacava de outro. Se o adversário esperava velocidade, ele era deliberadamente lento até o momento decisivo. Essa imprevisibilidade física era o espelho de uma imprevisibilidade psicológica mais profunda, a recusa de ser encaixado numa categoria que o tornasse manejável. No mundo moderno, essa imprevisibilidade se manifesta em formas mais sutis. Não responder a uma mensagem no ritmo que a outra pessoa esperava. Discordar quando todos esperam concordância. Concordar quando todos esperam resistência. Permanecer completamente calmo numa situação onde qualquer pessoa reagiria. São micro-rupturas de expectativa que, somadas, criam uma presença que as pessoas simplesmente não conseguem decodificar completamente. E o que não pode ser decodificado não pode ser controlado. Parte 3. O rosto que não entrega. Existe uma habilidade específica que separa os verdadeiramente ilegíveis de quem apenas finge frieza. É o controle do rosto. Não no sentido de uma máscara rígida e artificial, mas no sentido de uma expressão que você escolhe em vez de uma expressão que te escapa. Porque o rosto humano, para a maioria das pessoas, é um noticiário em tempo real do estado interno. E esse noticiário, para quem sabe ler, é uma fonte inesgotável de informação. Observe as pessoas ao seu redor numa situação de tensão. Quanto cada uma entrega pelo rosto antes de abrir a boca. A microexpressão de irritação quando ouve algo com que discorda. O leve enrijecimento da mandíbula quando se sente ameaçado. O relaxamento involuntário quando ouve o que queria ouvir. O brilho nos olhos quando algo desperta interesse genuíno. Cada uma dessas microexpressões é uma confissão. E pessoas treinadas a observar-as coletam com a eficiência de um computador. Maquiavel aconselhava o príncipe a aprender a apresentar uma face ao mundo que não correspondesse necessariamente ao estado interno. Não por falsidade, mas por proteção.
Porque o líder que deixa o rosto revelar seu pensamento em negociações, em confrontos políticos, em momentos de decisão, esse líder entrega sua posição antes de jogar a mão. E quem joga com as cartas na mesa, raramente vence quem guarda as cartas com cuidado. A prática do rosto neutro não é natural para a maioria das pessoas. Exige treinamento deliberado. Começa com a consciência. Nas próximas conversas difíceis, observe o que o seu rosto faz sem que você autorize. Observe quando ele sorri por ansiedade em vez de por alegria genuína. Quando ele franze o senho involuntariamente ao discordar. Quando os olhos desviam antes que você decida desviá-los. Essa consciência é o primeiro passo para o controle, porque você não pode controlar o que não percebe estar acontecendo. O objetivo não é um rosto de pedra que inspire desconforto em qualquer interação. É um rosto que você opera conscientemente, que você usa como ferramenta em vez de deixar que ele te use, que pode expressar calor quando você quer expressar calor, reserva quando a reserva serve, interesse quando o interesse é estratégico e nada revelador quando revelar seria desvantajoso. Parte 4. O que você não dever nunca revelar. Existem 4 categorias de informação que, quando entregues sem necessidade estratégica, tornam qualquer homem instantaneamente mais legível e, portanto, mais vulnerável. Maquiavel as entendia como as 4 portas que o príncipe inteligente mantém fechadas. Não trancadas para sempre, mas abertas apenas quando a abertura serve a um propósito calculado. A primeira é o seu medo central. Cada pessoa tem um medo que governa silenciosamente muitas de suas decisões. Para alguns, é o medo de não ser suficiente. Para outros, o medo de ser abandonado. O medo de irrelevância, de fracasso público, de perder o controle. Quando esse medo é conhecido pelos outros, ele se torna uma alavanca. Qualquer ameaça que aponte para esse medo terá efeito desproporcional. Qualquer promessa que o alivie terá poder de sedução excessivo. Você age a partir do medo, em vez de agir a partir da estratégia. A segunda é o seu desejo mais urgente. O que você quer agora com mais intensidade? Uma aprovação específica? Um resultado concreto? Uma conexão particular? Quando as pessoas sabem o que você quer urgentemente, elas sabem quanto você vai ceder para obtê-lo. Sabem o preço que você está disposto a pagar. E quem conhece o preço que você aceita pagar, nunca precisará oferecer mais do que isso. A terceira é o seu ponto de orgulho mais frágil. A área onde uma crítica ou uma comparação desfavorável te atinge com mais intensidade. Para alguns, é a inteligência. Para outros, a competência profissional, a atratividade, a riqueza. Quando esse ponto é conhecido, basta uma provocação certeira nessa área para te tirar do estado estratégico e te colocar no estado reativo, onde você age para provar algo em vez de agir para conquistar algo. A quarta é o seu limite real de tolerância. O ponto onde você de fato cede, onde você de fato para, onde você de fato aceita condições que antes dizia não aceitar. Nas negociações, esse limite é o ativo mais valioso que você possui. Quando é revelado, deixa de ser um ativo e se torna um teto que a outra parte nunca precisará ultrapassar. Revelar essas 4 categorias não é honestidade, é generosidade não solicitada com informação que o outro usará contra você. Guarde-as, não com paranoia, mas com consciência estratégica. E quando sentir a tentação de revelá-las, geralmente em momentos de intimidade súbita, de pressão emocional ou de necessidade de ser compreendido, pause. Pergunte: estou revelando isso porque serve a mim ou porque o desconforto de carregar isso sozinho está me pressionando a entregá-lo? Parte 5. A arte de falar sem revelar. Aqui chegamos a um dos pontos mais práticos e mais mal compreendidos de toda a arte de ser ilegível. Muitas pessoas pensam que a resposta é simplesmente falar menos.
E há uma verdade nisso. O homem que fala demais se expõe demais. Mas o silêncio total também é uma postura legível. O homem que nunca fala, que sempre evita perguntas, que desconversa sistematicamente, também está sendo lido. Está sendo lido como alguém com algo a esconder, como alguém que não confia. É como alguém defensivo. A arte real não é falar pouco. É falar com precisão controlada, revelar o suficiente para parecer aberto, nunca o suficiente para ser decodificado. É dominar a arte de responder perguntas sem necessariamente responder perguntas, de dar informações que parecem substantivas, mas que não entregam as categorias protegidas, de fazer o outro sentir que conhece você sem que você tenha revelado nada que usasse contra si. Maquiavel foi mestre disso na prática política. Suas cartas revelam um homem que sabia exatamente o que dizer a cada interlocutor para parecer aliado sem comprometer sua posição real, que construía confiança estratégica, aquela confiança que vem não da transparência total, mas da consistência percebida. As pessoas confiavam nele não porque ele era completamente aberto, mas porque era completamente coerente com a persona que escolhera projetar. Uma técnica específica que deriva dessa arte é o redirecionamento elegante. Quando alguém faz uma pergunta que te exporia mais do que quer, você não rejeita a pergunta, o que seria revelador em si mesmo. Você a recebe, demonstra ter ouvido e então redireciona. Responde à dimensão da pergunta que você quer responder e deixa a dimensão que não quer responder sem endereçamento direto. A maioria das pessoas não percebe que a pergunta original ficou sem resposta porque a conversa avançou de forma fluida. Outra técnica é a pergunta de retorno. Em vez de responder diretamente, você devolve com uma pergunta relacionada. Isso serve a dois propósitos. Primeiro, você não entrega informação desnecessária. Segundo, você obtém informação sobre o estado e a intenção do interlocutor que pode ser usada para calibrar a resposta que eventualmente vai dar. O homem que faz as perguntas controla o ritmo e a direção da conversa. O homem que apenas responde está sempre na posição reativa. Parte 6. Silêncio estratégico, a arma mais mal usada do mundo. O silêncio é a ferramenta mais poderosa de toda a arte de ser, ilegível e ao mesmo tempo a mais mal utilizada, porque a maioria das pessoas usa o silêncio como ausência, como falta de algo a dizer, como desconforto com a pausa. Mas o silêncio estratégico é o oposto, é uma presença intencional. É a escolha deliberada de não preencher um espaço que a outra parte está esperando que você preencha. Pense no que acontece numa negociação quando você para de falar. A outra parte, condicionada pela norma social de que o silêncio precisa ser preenchido, começa a sentir desconforto. E esse desconforto a leva, invariavelmente, a falar mais do que planejava, a oferecer concessões que não pretendia oferecer, a revelar informações que deveria ter guardado, a suavizar posições que eram firmes. Tudo isso porque você não encheu o espaço que ela esperava que você enchesse. Musashi usava o silêncio antes dos duelos como arma de desestabilização. Enquanto adversários falavam, gesticulavam, demonstravam sua confiança através de palavras e movimentos, ele ficava imóvel, observando. Esse silêncio criava incerteza no oponente, porque não havia sinal para ler. E sem sinais para ler, a mente do adversário começava a projetar. Começava a imaginar o que Musashi poderia estar pensando, planejando, escondendo. Frequentemente, a imaginação do adversário criava um Musashi mais ameaçador do que o real. Ele vencia antes de mover um músculo. No dia a dia, o silêncio estratégico se manifesta em situações específicas que merecem ser praticadas. Quando você é atacado, verbalmente, o impulso é responder imediatamente.
O silêncio estratégico é aguardar, não por hesitação, por escolha. Esse silêncio diz, sem palavras, que você não foi abalado o suficiente para reagir de imediato, que o golpe não encontrou o que buscava. E essa mensagem é mais perturbadora para o atacante do que qualquer resposta verbal. Quando você faz uma proposta, em negociação ou em qualquer contexto, e termina de apresentá-la, o silêncio estratégico é não continuar falando. A maioria das pessoas, por ansiedade de aprovação, continua justificando, adicionando argumentos, suavizando posições, depois de já ter dito tudo o que precisava dizer. Cada palavra adicional enfraquece a posição. O silêncio após uma declaração forte é o ponto final que a consolida. Existe também o silêncio punitivo, diferente do silêncio de indiferença. Quando alguém ultrapassa um limite e você retira sua presença de forma deliberada e clara, não com palavras de rancor, mas com uma ausência que demonstra que o acesso a você tem condições. Isso comunica uma hierarquia de valor que nenhuma discussão alcançaria. As pessoas sentem o peso do que perderam com muito mais intensidade quando o vazio é concreto do que quando é ameaçado. Parte 7. Como se mover pelo mundo sem deixar rastro. O homem ilegível não apenas controla o que diz e o que seu rosto revela. Ele controla o que deixa para trás em cada interação. Os rastros emocionais, os padrões de comportamento, as consistências que os outros mapeiam ao longo do tempo para construir um modelo confiável de quem você é e como você vai agir. Existe um princípio que Maquiavel entendia profundamente e que ele descreveu em termos políticos, mas que se aplica em qualquer escala. O príncipe que é completamente consistente é um príncipe que pode ser mapeado. E um príncipe mapeado pode ser antecipado. E um príncipe antecipado pode ser neutralizado antes de agir. A consistência total é uma vulnerabilidade disfarçada de virtude. Isso não significa ser aleatório nem inconfiável. Significa distinguir entre consistência de caráter, que é uma força, e consistência de comportamento, que pode ser uma fraqueza. Você pode ser absolutamente consistente em seus valores, na sua ética, no seu propósito, e ao mesmo tempo variar suficientemente na forma como esses valores se expressam em comportamento concreto para que nenhum padrão previsível possa ser mapeado com precisão. Como você faz isso na prática? Primeiro, varie seus padrões de comunicação de forma deliberada. Não no conteúdo, mas no ritmo e na forma. Se você sempre responde mensagens rapidamente, comece a variar. Se você sempre reage de determinada forma numa reunião difícil, surpreenda com uma resposta diferente. Se você sempre toma determinada posição num tipo de discussão, reserve o direito de surpreender. Essas variações deliberadas impedem que um modelo claro se forme. Segundo, controle o que você compartilha sobre seus planos futuros. Maquiavel é explícito nesse ponto. Nunca anuncia seus objetivos. A razão é simples, mas profunda. Um objetivo anunciado pode ser bloqueado, pode inspirar competição, pode criar expectativas que limitam suas opções. O homem que age e o resultado fala por si mantém uma vantagem que o homem que anuncia e precisa entregar nunca terá. Terceiro, desenvolva o que podemos chamar de presença sem exposição. A capacidade de estar completamente presente numa interação, de dar atenção genuína, de se conectar de forma real com quem está à sua frente, sem que essa presença inclua a entrega das categorias protegidas. As pessoas confundem muitas vezes presença com abertura total. Mas você pode ser completamente presente, atento, engajado e, ao mesmo tempo, ser estrategicamente seletivo sobre o que essa presença revela. Parte 8. O espelho. Como usar a legibilidade alheia. Existe uma dimensão da arte de ser ilegível que a maioria das pessoas não percebe. Quando você se torna ilegível,
O contraste com a legibilidade alheia se torna extraordinariamente nítido. Você começa a ver o que os outros revelam com uma clareza que era impossível quando você estava ocupado demais sendo lido. Isso não é manipulação no sentido sombrio. É o resultado natural de desenvolver a capacidade de observação que vem quando você para de ser sequestrado por suas próprias reações. Quando sua mente não está gerenciando seu próprio incêndio emocional, ela fica livre para observar o incêndio alheio. E o que ela observa é revelador. Maquiavel descreveu esse princípio quando falou da capacidade do príncipe de conhecer a natureza humana não como abstração filosófica, mas como instrumento prático. O homem que conhece o que move as pessoas, o que as afasta, o que as faz ceder e o que as faz resistir. Esse homem pode navegar qualquer situação de poder com uma vantagem que os outros simplesmente não têm. Como você aprende a ler os outros com essa precisão? Primeiro, observe o que as pessoas dizem sem ser perguntadas. As informações que alguém oferece voluntariamente, sem que você tenha solicitado, são janelas para o que essa pessoa quer que você saiba ou quer que você sinta por ela. Frequentemente revelam necessidades que a pessoa não consegue pedir diretamente. Segundo, observe a diferença entre o que as pessoas dizem e o que fazem. A dissonância entre discurso e comportamento é um dos indicadores mais confiáveis de intenção real. Terceiro, observe o que acontece quando alguém é levemente contrariado. A forma como uma pessoa responde ao menor atrito revela infinitamente mais sobre seu caráter do que anos de comportamento em condições favoráveis. Musashi chamava essa prática de ver o que está presente e o que está ausente ao mesmo tempo. Não apenas o que o adversário está fazendo, mas o que ele está evitando fazer. Não apenas onde está atacando, mas onde está se protegendo. As ausências são frequentemente mais informativas do que as presenças. Parte 9. O preço e os limites da ilegibilidade. Chegamos ao ponto onde a honestidade precisa entrar sem concessões, porque a arte de ser ilegível, como toda arte que envolve poder e estratégia, tem limites que precisam ser respeitados para que não se transforme numa forma mais sofisticada de vazio. O primeiro limite é a intimidade genuína. Não existe conexão profunda sem algum grau de legibilidade mútua. O relacionamento onde duas pessoas nunca se entregam de verdade, onde o cálculo estratégico governa cada revelação, esse relacionamento pode ser estável e até confortável, mas nunca será profundo. E existe um custo humano real em viver numa fortaleza que nunca é visitada de verdade por ninguém. A ilegibilidade estratégica é uma ferramenta para o mundo, não um modo de vida dentro dos laços que você escolheu como sagrados. O segundo limite é a autossabotagem pela paranoia. Quando a prática de ser ilegível se transforma numa suspeita generalizada, num estado permanente de guarda máxima, onde qualquer abertura é interpretada como risco, você deixou o campo da estratégia e entrou no campo do isolamento defensivo. O resultado não é poder, é solidão enrijecida. Maquiavel era estrategicamente calculado, não patologicamente desconfiante. O terceiro limite é a autenticidade como base. A ilegibilidade que funciona no longo prazo não é uma máscara colocada sobre um vazio. É uma camada de controle sobre uma substância real. O homem que não tem nada verdadeiro por dentro e apenas performa